Olá pessoal, então estou aqui para mais uma vez falar sobre o trabalho da PEG Phoenix Dubro e dentro de um contexto específico, meio circunstancial, mas essa informação pode ficar como um insight que vale para todos os momentos. Mas nesse momento específico, tem um propósito também para estar compartilhando isso, que é um próximo curso que nós vamos dar nos dias 16 e 18 de maio de 2025, chamado Ativação das Novas Fibras de Luz e Energia, 1, 2 e 3. Eu sou divindade universal. Então eu vou estar dando esse curso agora recentemente, e eu queria então falar um pouquinho sobre o que isso traz para nós, né? O que você, ao participar desse curso, o que isso vai te trazer, né? Que benefícios, né? Esse é um termo que o pessoal gosta de usar, isso trará para você. Então, como sempre, primeiro eu preciso começar falando sobre o trabalho da PEG, sobre o que nós chamamos de malha de calibração universal. Então, todo o trabalho que a PEG desenvolve, seja a EMF Balancing Technique, seja as ativações mestras, vai focar-se sobre esse campo energético multidimensional chamado malha de calibração universal, que nós entendemos como uma evolução da nossa anatomia energética. Até hoje, com a EMF Balancing Technique, a PEG já tinha visualizado dentro dessa malha o que nós chamamos das 24 fibras de luz e energia. Então a malha é composta de filamentos de luz e energia que contém informações multidimensionais do nosso ser. Então aqui, né, um parêntese rápido, quando nós vamos falar sobre experiências multidimensionais, não lineares, e tentar traduzir para palavras lineares, né, palavras, conceitos, é sempre um desafio. A própria malha de calibração universal, que a PEG concebeu tridimensionalmente, né, uma visão tridimensional desse campo, como ela diz, é só um esboço do que esse campo realmente é, porque ele é multidimensional, né? Não tem como você expressá-lo em 3 dimensões, mas a gente faz o melhor que a gente pode, como tradutores, para poder tentar trazer os conceitos e a sensação do que essa malha representa. De forma geral, a malha de calibração universal é uma estrutura energética que permite a integração do nosso eu infinito, nossa essência divina, com o nosso eu humano, através de várias fases, né, trabalhos que vão sendo realizados ao longo do tempo. Então, até agora, a PEG tinha já visualizado, dentro dessa malha, essas 24 fibras de luz e energia. E recentemente, mais especificamente no ano passado, de 2024, ela visualizou mais 12 fibras. Nós podemos entender essas fibras como camadas profundas dentro de nós mesmos, que têm determinadas ressonâncias, que trazem determinados conceitos e consciências para nós, habilidades, atributos. Então, vamos começar por aí. Então, a PEG visualizou mais 12 fibras, então agora, totalizando nessa malha, que é o completar realmente desse trabalho na malha de calibração universal, isso totaliza 36 fibras. Então eu poderia falar aqui sobre a forma como a PEG descreve, mas eu vou utilizar aqui meus próprios conhecimentos, os meus insights e simplesmente, e principalmente, a linguagem simbólica para tentar entregar, né, um conceito mais profundo, integrando aqui também uma cosmovisão que o Cryon nos traz. Então a maioria das pessoas que conhecem, né, o trabalho da PEG também sabem que a PEG faz parte de uma família, não, de consciências que eu vou chamar de família Cryon. Né? E Cryon é a consciência que traz uma visão de paradigma novo. Então eu vou usar a visão de Cryon também para tentar trazer e entregar um pouco, né, da compreensão do que representam essas novas fibras que a PEG está ativando, e o nosso próximo curso vai ser das fibras 1, 2 e 3. Ao longo desse ano, a PEG vai trazer o curso para ativação dessas outras 12 fibras. Né? Elas vêm em grupos de 3, 1, 2 e 3, depois 4, 5, 6, que acabou esse final de semana que passou, o curso que a PEG deu, depois 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bom, então voltando, eu queria fazer uma reflexão utilizando esse número que se formou a partir da completude dessas fibras. 36. Então por aqui dá para a gente ter um insight bem profundo, né, utilizando essa linguagem simbólica para ir além da razão e entender uma visão maior. Então vamos lá? Bom, 36 é um número muito interessante, por quê? 36 é um número que está relacionado com uma forma geométrica chamada pentagrama, que é a estrela de 5 pontas. Então se nós olhamos um pentagrama, são 5 pontas, né? 5 ângulos de 36 graus. Então o pentagrama tem 36 graus na sua estrutura, e o pentagrama é conhecido por ter dentro de si mesmo uma proporção que é chamada de Φ,
a proporção dourada, ou proporção áurea, que é 1,618, mais ou menos. E essa proporção áurea está presente em toda a natureza e ela era muito importante, por exemplo, para os pitagóricos. Na tradição pitagórica, tinha como símbolo o pentagrama, porque dentro do pentagrama essa proporção áurea está presente. E a proporção áurea tem a ver com beleza, tem a ver com harmonia, tem a ver com conexão com algo mais elevado. Então, ela representa também a espiral. Então, simbolicamente, também estruturalmente, isso tem a ver com essa ressonância do microcosmo, o humano, com o macrocosmo. Uma forma muito conhecida do pentagrama é a famosa pintura, ou desenho do Leonardo da Vinci, que é o homem vetruviano, né, que é o ser humano com os braços e pernas abertas, mostrando essa estrela de 5 pontas, mostrando que essas proporções, essa proporção dourada, essa proporção áurea está dentro de cada um de nós. Então, representando o quê? Que existe no ser humano algo divino, uma conexão profunda a partir da compreensão simbólica dessas estruturas. Então, essa é uma informação interessante a respeito do 36, só que a gente pode encontrar dentro do 36 mais relações, mais símbolos que podem amplificar a nossa consciência. Então agora eu vou falar sobre uma outra característica do 36, que é muito interessante, que é a soma dos números de 1 até 36. Se nós somamos 1, mais 2, mais 3, mais 4, cada número inteiro, desde 1 até o 36, quando nós fazemos essa soma, o número que surge é 666. Então esse é um número que é muito conhecido na cultura, só que a ele é atribuído um sentido negativo. Então antes da gente entrar nesse medo ou nesse receio que nós temos desse número, porque ele vem como um número descrito na Bíblia, mais especificamente, se eu não me engano, no livro Apocalipse, fala sobre o número da besta, né, como uma advertência para esse número quando chegasse o final dos tempos. Então, tem uma energia de medo associada ao 666. No entanto, nós vamos transformar essa percepção, então lembrando, né, que a religião, muitas vezes, ela distorce, deturpa os ensinamentos originais dos mestres para poder obter controle sobre as pessoas. E isso é um fato, né? Muitas vezes, ensinamentos profundos são modificados, medos, né, são introduzidos para que as pessoas fiquem associadas àquela instituição, àquele grupo de pensamentos, ou àquela filosofia, né? Isso não é novidade para ninguém. Então isso faz parte da nossa, digamos assim, a nossa história humana até agora. Então, para falar do 666, eu queria agora trazer Cryon, porque o Cryon, no livro 12, onde ele fala sobre o DNA interdimensional, o Cryon fala sobre as 12 camadas interdimensionais do DNA. E a forma como o Cryon descreve essas camadas interdimensionais do DNA, que são, na verdade, atributos, né, do que nós chamamos de DNA, não a molécula física, mas a ela estão ligadas, digamos, camadas energéticas mais profundas que nos ligam até a nossa essência divina, com vários atributos que também fazem parte de quem nós somos. E uma das informações de Cryon a respeito da expansão da consciência humana, da evolução da consciência, tem a ver com a ativação dessas camadas interiores do DNA. Então, só para a gente entender em termos estruturais, o Cryon descreve essas camadas em 4 grupos de 3 camadas. Então, por exemplo, ele relaciona as camadas 1, 2 e 3 como fazendo parte de um grupo, depois as camadas 4, 5, 6 como fazendo parte de um outro grupo, depois as camadas 7, 8, 9 como fazendo parte de um outro grupo, e finalmente um quarto grupo que é 10, 11 e 12. Bom, eu vou agora ler um texto que foi tirado literalmente do livro 12 de Cryon, para que a gente possa ter toda a informação que ele traz a respeito desse número, e lembrando a associação dele com o 36 e com o pentagrama e com a proporção dourada. Então são informações simbólicas que vão se unindo aqui. Então vamos lá. Então vou ler para vocês agora esse texto, né, que o Cryon traz no seu livro 12. Então na Bíblia cristã, o Apocalipse menciona o número do anticristo como sendo 666. Este número é considerado assustador e uma advertência associado a uma marca na testa de um ser humano. Essa profecia serve como um alerta para não se desviar da doutrina oficial. Pense fora dos limites impostos e sua alma pode estar em jogo. Mas por que a testa? Na cultura hindu, ela é simbolicamente marcada pelo ponto chamado de bindi, visto como o portal para a consciência superior, ou terceiro olho, alinhado com a glândula pineal, a chamada sede da alma humana. Como uma marca historicamente sagrada, se tornou a marca da besta. Agora, vejamos o segredo contido do 666. Ao analisar os grupos do DNA dados por Cryon.
Grupo 1, camadas 1, 2 e 3. Se você soma estes números, você tem 6. Grupo 2, camadas 4, 5 e 6. Some estes números, você tem 15, que reduzindo dá 6. Grupo 3, camadas 7, 8 e 9. Some e dá 24. Se você reduz, dá 6. E isso forma um 666. Já o grupo 4, as camadas 10, 11 e 12, quando você soma 33. Um número mestre que em numerologia representa Deus Todo-Poderoso ou o número associado a Cristo, a consciência crística. Assim, o segredo do 666 é que você é divino. A divindade está codificada em todo o DNA, simbolizado pela energia do 33. Essa revelação pode ser surpreendente e esclarecedora. O que você fará com essa informação? Sua intuição entra em ação aqui. A verdade é eterna e, como uma alma antiga, você pode se lembrar dela se desejar. Esta mensagem é dada com amor, para que a humanidade avance, crie uma vibração mais elevada e elimine o medo e o drama em respeito a todos os mestres ascensos que compartilharam esta sabedoria. Então esse é o texto do Cryon mostrando que até nessa informação que ele traz sobre essas camadas multidimensionais, esse número está lá como algo importante, um lembrete de que nós somos divinos, Deus está no DNA. E Deus é essa consciência ilimitada. Né? Então é difícil da gente até dizer o que representa isso. Todos os atributos que nós podemos imaginar como sendo atributos de mestria, virtudes, estão associados com essa natureza divina em nós. Então, a ativação dessas camadas, através desses códigos, desses símbolos, tem a ver com o acesso ou a manifestação de tudo que isso representa. Então, só para finalizar aqui a nossa reflexão, né, trazendo de novo o paradigma que o Cryon vem nos revelar, né, ele fala sobre a vinda para o planeta das nossas ancestrais das estrelas, são as mães pleiadianas, né, então seres humanos ascensos, que participaram de uma outra civilização humana que já ascendeu milhões de anos antes de nós, ou seja, atingiram um grau tão elevado que a sua consciência está muito próximo da fonte divina. É quase uma consciência divina. Então, Cryon fala que nós, quando visualizamos anjos, né, os pleiadianos seriam uma expressão como anjos também, né, mensageiros da fonte divina. E segundo essa visão que o Cryon traz, foram as mães pleiadianas que trouxeram, digamos assim, fizeram a modificação no nosso DNA humanoide há cerca de 200 mil anos atrás, que permitiu que a nossa alma, quem nós somos realmente, habitasse um corpo biológico. Então isso tem a ver com o nosso DNA multidimensional. Então toda essa informação do 666 tem a ver também com essas consciências que vieram das estrelas, nessas mães divinas que se manifestaram na forma para trazer essa fusão entre o corpo biológico e o corpo espiritual. E nesse momento nós vivemos um momento de mudança de ciclo, de ascensão, quando a humanidade escolheu acelerar a sua evolução. E com isso, essas informações vindas dessa fonte divina, que são as mães pleiadianas, retornam num outro estágio, num outro momento do ciclo. E aí entra o que o Cryon chama de as mães estelares pleiadianas que ensinaram durante a época da Lemúria. E em toda a sua informação, Cryon identificou, né, entre algumas pessoas, algumas que foram filhos diretos de mães pleiadianas na época da Lemúria. Então, essas pessoas, na época da Lemúria, receberam conhecimentos diretos dessas mães estelares. E uma dessas pessoas é a Peg Fênix Dobro. Então, podemos entender que hoje, então, de acordo com esses ensinamentos de Cryon, a Peg continua sendo inspirada por sua mãe divina. E a forma como a MF chegou até a Peg foi através da fusão que ela teve com um ser de luz feminino que ela chamou de Anya por falta de um outro nome. É uma consciência tão elevada que é difícil de descrever, mas ela cita, né, a experiência como sendo essa fusão com essa consciência feminina, e a partir dessa fusão, essa linguagem de luz se manifestou, ela teve consciência dessa malha e dos padrões de ressonância para ativar esse campo com a finalidade de evolução da consciência humana, para que a humanidade pudesse integrar mais da sua divindade no corpo físico. Então, olha só que bonita essas correlações, né? E uma outra informação interessante, só para fechar aqui, quando nós falamos do 36, né, associado com o pentagrama, Cryon também revela que na Lemúria, a ferramenta didática que as mães pleiadianas trouxeram para ensinar para os seres humanos que habitavam aquele continente perdido, né, também parte de uma mitologia muito antiga, mas que talvez não seja só mito, realmente teve uma expressão física, onde elas ensinaram através de uma ferramenta didática chamada de a roda de ensinos lemuriana, uma outra revelação de Cryon, e não por acaso essa roda tem como formato um círculo, e dentro desse círculo uma roda de 5 raios, literalmente
mais um pentagrama, se a gente entender essa forma, dessa maneira. Então ali também, nesse ensinamento central que elas trouxeram, mais uma vez presente essa geometria sagrada relacionada com a proporção dourada, o Fi, que tem a ver com a ressonância entre o físico e o espiritual. Né? Então, com tudo isso, nós entendemos que essas novas fases que a PEG vem ativando através dessas novas fibras nos dão acessos a informações mais profundas de quem nós somos, integrando mais de quem nós somos e completando, né, esse ciclo do 36. Bom, então são mais insights tentando entregar para você, né, um pouco, né, da ressonância que essa energia traz. Então, tá aí feito o convite para quem ouvir antes do momento, né, antes do tempo linear, né, o curso acontece, como eu disse, no dia 16 e 18 de maio de 2025, o próximo agora. As inscrições estão abertas para quem está assistindo isso no Instagram. Na descrição, na nossa bio, tem lá o link para esse curso. E em outros momentos do agora também, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente depois, né, do acontecido, esse curso continua disponível, né? Então é só checar nossas programações para você poder ter acesso a essa ferramenta do Espírito. Bom, então é isso que eu queria compartilhar. Espero que tenha integrado de uma forma interessante essa ressonância, esses conceitos que vêm através desses símbolos, né, para que a nossa mente vá além do que eles também representam, mas trazendo o essencial, que é para que nós possamos acessar mais de quem nós somos em termos multidimensionais, essenciais, para que esse casamento sagrado aconteça aqui e agora, faz parte da nossa evolução. Então é isso. Eu sou divindade universal.